Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus abençoe a todos de maneira rica, abundante e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu quero aqui trazer uma mensagem da parte de Deus ao seu coração. Aliás, essa mensagem é um alerta, né? Essa mensagem, alguns que vai ouvir pode até ficar aborrecido, porque infelizmente algumas pessoas que, por incrível que pareça, tem alguns que estão dentro da igreja na presença de Deus, mas recusa a palavra. Porém, a Bíblia é palavra de Deus e tem que ser pregada. Por isso eu queria que todos prestassem muito bem atenção e você vai perceber aqui na Bíblia quem são o ladrão e o salteador que a Bíblia se refere. Porque eu queria que você prestasse atenção, porque muitas pessoas podem pensar que eu estou condenando alguém, muitas pessoas podem se aborrecer, pensar que isso aqui é uma indireta, mas eu vou perguntar a você, a Bíblia não tem que ser pregada, mas exatamente por muita coisa na Bíblia muitos não pregaram, e quando a verdade é pregada, felizmente tem uma maioria que ignora, infelizmente. Mas a Bíblia é palavra de Deus e ela tem que ser pregada em qualquer circunstância. João capítulo 10, Evangelho de João capítulo 10, versículo 7. Palavra de Jesus, aqui ele disse assim: Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Veja que ele disse isso no versículo 1 do capítulo 10, e no mesmo capítulo 10, versículo 7, ele fez a mesma afirmação. Ele está afirmando aqui que ele é porta, né? Ele é a porta. No versículo 8, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Talvez você que está me ouvindo agora, você já deve ter lido esse versículo dezenas, centenas e milhares de vezes. E você se perguntou, mas de quem a Bíblia está falando? Já que menciona, né, sobre os que vieram antes de Jesus. Quem veio antes de Jesus? Olha como a gente tem que interpretar a Bíblia de forma correta. Quem veio antes de Jesus? Isaías. Por acaso Isaías era algum tipo de salteador? Quem veio antes de Jesus? Jeremias, que era considerado o profeta chorão. Por acaso Jeremias roubava? Quem veio antes de Jesus? O profeta Oséias. Por acaso o profeta Oséias era esse tipo de gente? Quem veio antes de Jesus? Moisés. Moisés foi um dos grandes profetas que veio antes de Jesus. Quem veio antes de Jesus? Josué. Quem veio antes de Jesus? Samuel. Entre outros, Elias, e por aí vai. Por acaso é deles que a Bíblia está falando? Não, a Bíblia não está falando, querido, de nenhum desses. A Bíblia aqui não está mencionando sobre os que vieram antes de Cristo. Não são deles que a Bíblia está falando. Veja, se você ler com atenção o versículo 8, você vai entender. Todos quantos vieram, ainda vierem, né? Antes de mim são ladrões e salteadores. Está se falando daqueles que está dizendo, todos aqueles que andam contrário a mim, ou todos aqueles que andam contra a palavra, todo aquele que Jesus disse fala a verdade e mente. A Bíblia chama de ladrão e salteador. Todo que a Bíblia manda não roubar, e ele rouba, é o ladrão e o salteador. Todo aquele que a Bíblia ensina a não tirar de ninguém, e muitos usam a Bíblia para tirar das pessoas, são os ladrões e o salteador. Todo aquele que a Bíblia ensina, conforme o Evangelho de João também, capítulo 2, a partir do versículo 15, Jesus expulsou quem estava no templo, dizendo, não façais da casa do meu pai comércio. A casa do meu pai é chamada a casa de oração, e há muitos que comercializam dentro do templo, negociam dentro do templo. Segundo as Coríntios 2,17, a Bíblia diz assim, nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, usando a Bíblia para enriquecer-se. É a maquininha de cartão dentro da igreja. A igreja não é comércio. Esses são os ladrões e os salteadores que a Bíblia se refere, porque esses estão andando ao contrário de Jesus, na contramão da palavra.
palavra. Jesus está ensinando de um jeito, mas eles estão andando de forma contrária ao que Jesus tem ensinado. Jesus é quem disse: esses são os ladrões e os salteadores. Por isso eu disse no início que alguns poderiam ficar aborrecidos e pensar assim: o pastor está condenando alguém. Queridos, isso aqui é palavra de Deus. Isso aqui é palavra de Deus. Só que tem algumas pessoas que, por não aceitar a verdade, pensam: está condenando alguém, está apontando alguém, está dando indireta. Deixe de ser incrédulo, você que dessa maneira pensa. Não deixe o diabo soprar na sua mente. Por acaso a palavra de Deus não tem que ser pregada? Aí você vai dizer: pastor, mas hoje em dia muitos lugares são assim. Isso aqui é a Bíblia, não sou eu. A Bíblia, Jesus é quem está dizendo: são ladrões e salteadores. Todos aqueles que estão comercializando o evangelho, a máquina de cartão negociando dentro da igreja, todos aqueles que estão negociando, aceitando o comércio dentro da igreja, aquele que anda contrário a Jesus. Jesus é quem afirma aqui no versículo 8 do capítulo 10: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, vieram antes de mim. Aí ele continua no 8: mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Ou seja, o ladrão e o salteador, a Bíblia diz que a ovelha não ouve a eles, não segue. Aí você vai dizer: mas tem tanta gente seguindo, pastor, essas coisas, porque não é ovelha. Ovelha não segue lobo. Ovelha não segue ladrão. Ovelha segue o Espírito Santo. Ovelha segue Jesus. Quem segue esse tipo de coisa não é ovelha, coisa nenhuma. Jesus é quem disse aqui. Então, assim, Jesus está errado? E os que pensam de forma contrária, está certo? Que você possa fazer a sua análise e se perguntar quem está certo, se Jesus ou o seu pensamento, como muitos queiram pensar. Porque muitos, quando se trata da verdade e da palavra, muitos ignoram. Esse é o problema de muitas pessoas: ignorar a verdade e achar que quem fala a verdade está condenando, achar que quem fala a verdade está julgando, achar que quem fala a verdade está falando mal dos outros. Por acaso não é a verdade que liberta? Por acaso não é a verdade que salva? Por acaso não é a verdade que transforma a vida das pessoas? Por acaso não é a verdade que desperta as pessoas como um choque de realidade? Jesus é que afirma: todos quanto vieram antes de mim. Aí alguém vai dizer: não, mas foi os profetas que o Senhor falou que veio antes de Jesus: Isaías, Jeremias, profeta Oséias, Elias, Samuel, Moisés e outros. Mas não é deles que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando todos quanto andam contrário a Cristo. É desses que a Bíblia se refere. Aqueles que a Bíblia diz: não faça isso, eles fazem; não aceita isso, eles aceitam. Esses são os ladrões e o salteador que a Bíblia menciona. E é Jesus que está falando. Ovelha não segue ladrão, irmão. Ovelha não segue salteador. Ovelha segue Jesus, apenas Ele. Ovelha não vai seguir salteador, ladrão, jamais. Se você que está me ouvindo do outro lado, se você segue esse tipo de coisa, você não está sendo ovelha. Se você que está me ouvindo do outro lado segue esse tipo de coisa, você não está sendo ovelha, está sendo cabra, está sendo bode. Não está sendo ovelha coisa nenhuma. Porque ovelha não segue esse tipo de coisa jamais. Que você que vai ouvir essa mensagem possa entendê-lo da melhor forma possível. Entender que isso aqui, eu não estou condenando ninguém. Então assim Jesus estaria condenando? Por acaso Jesus veio para condenar ou para salvar? Isso aqui é Jesus que mencionou essas palavras. Que ao ouvir, não diria nem todos, mas a maioria que vai ouvir essa mensagem, você se pergunte se você está sendo ovelha e se você que me ouve está seguindo Jesus de fato. Porque tem muita gente que acha que está seguindo Jesus, mas na verdade não está. Tá bom? Vou ficando por aqui. Boa reflexão. Deus te abençoe em nome de Jesus.